As eleições deste ano mostraram uma ascensão de jovens eleitos em todo o Brasil. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a vereadora Camila Jara, eleita deputada federal pelo PT no Mato Grosso do Sul. Olá, vereadora Camila Jara, tudo bem? Seja bem-vinda à revista Brasil TVT. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas importantes e discutindo o nosso Brasil. Verdade. Deputada, a gente está falando dessa ascensão de jovens políticos nessas últimas eleições em todo o Brasil. A senhora, que foi eleita agora nesse pleito deputada federal, uma das deputadas mais jovens, inclusive, já vem fazendo história, porque também foi uma das primeiras vereadoras eleita aí no seu estado, é isso mesmo? Conta pra gente essa história. Então, tem uma nova geração que está chegando, que está assumindo e que entendeu que pode representar seus próprios anseios, suas próprias vontades, e que a política só vai conseguir dar conta de resolver todos os problemas que a gente enfrenta a partir do momento que ela for mais plural e que todas as realidades sejam representadas dentro dos espaços decisórios. Eu acredito que é por isso que a gente está vendo uma galera chegando. Eu sou a parlamentar mais jovem da bancada atualmente do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, eu sou a única mulher eleita deputada federal pelo meu estado e estou como única vereadora também na capital, Campo Grande. Depois que essa onda retrógrada tomou conta do Brasil, a gente viu que a participação das mulheres foi praticamente extinta dos espaços de poder aqui do estado. Na eleição passada, nós fomos a única Assembleia do Brasil que não elegeu nenhuma mulher e agora nós elegemos apenas 2 e uma para a Câmara Federal. Isso mostra o quanto de trabalho a gente vai ter pela frente. Exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você, Camila. Você é uma das idealizadoras de um coletivo chamado Elas Podem, né? Que é um coletivo, inclusive, que tem essa pauta das mulheres estarem onde elas desejarem estar, né? De onde elas entenderem que elas fazem o melhor da sua atuação, seja na carreira, seja na atuação social. Gostaria que você falasse sobre essa bandeira do protagonismo das mulheres no seu mandato como vereador e como você imagina trabalhar no Congresso. Eu falo que ser mulher e ocupar um espaço de poder e ter a responsabilidade de representar outras mulheres, não tem como você não falar sobre o que é ser mulher na nossa sociedade. Mais do que isso, fazer um exercício para olhar para além da realidade que eu enfrento enquanto mulher e entender que existem outras realidades de outras mulheres que infelizmente não têm o mesmo espaço que eu enquanto uma mulher branca e que precisam estar representadas nesses espaços. Quando a gente fala de mulher, não dá para falar aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, não dá para não falar sobre as mulheres indígenas, que são extremamente violentadas. Mato Grosso do Sul é o estado com o maior índice de violência sexual contra mulheres indígenas. Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior índice de estupro contra as mulheres. Então, não tem como estar no nosso estado ocupando esse espaço e não falar sobre o que é ser mulher na construção da nossa sociedade. E foi diante desses índices, diante da falta de representação, que uma coisa pode estar completamente ligada à outra, né? Talvez, se a gente tivesse mais mulheres ocupando os espaços de poder aqui no estado, nós já estaríamos extremamente preocupados e, com certeza, nós desenvolveríamos políticas públicas de maneira muito mais eficiente para que a gente consiga diminuir esses índices. Então, ser mulher na política é ser transformação e é entender que a gente precisa ocupar esse espaço para transformar a nossa realidade. Senão, não faz sentido estar dentro dos espaços de poder e dentro dos espaços decisórios. Pois é, vereadora, a gente vem falando aqui desde das últimas eleições com jovens protagonistas. Tem o Renato, vereador lá em Curitiba, que teve problemas por ser um jovem negro, antirracista, defensor dos direitos humanos, eleito também deputado estadual lá no Paraná. A Dandara, outra mulher também negra, deputada eleita, deputada federal, também pelo Partido dos Trabalhadores.
a gente vê esses jovens entrando com muito afinco, mostrando protagonismo aí nos parlamentos, seja esses parlamentos dos estados e também o parlamento federal. Você está num estado ligado ao agronegócio, Mato Grosso do Sul. Como que foi ser eleita vereadora e agora deputada federal, um estado, digamos, tão conservador e tão impregnado aí com essa questão do agro, enfim, queria que você trouxesse para a gente essas questões também, por favor. Mato Grosso do Sul com toda certeza, um dos estados mais conservadores do Brasil. É só a gente ver o número de protestos antidemocráticos, e eu digo que são antidemocráticos, porque protestos que pedem uma intervenção do Exército nas decisões políticas vão contra a democracia e são antidemocráticos por si só. Mato Grosso do Sul, apesar de ser esse estado, é um estado de muita resistência, né? Diante desse quadro, nós ainda temos povos que resistem, os povos indígenas resistem, o Pantanal resiste diante de todo o avanço da fronteira agrícola. E nós já elegemos um governo de esquerda aqui em 98. Então a gente consegue ainda colher os frutos dos governos petistas, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E isso, com toda a certeza, contribuiu para que a gente conseguisse essa votação expressiva e contribuiu para a gente estar dentro do Congresso Nacional agora, representando o estado do Mato Grosso do Sul com toda certeza. Porque com essa onda, com esse bolsonarismo, com esse ódio, com toda essa antipolítica que a gente está vivendo, se a gente não tivesse políticas públicas que foram aplicadas e tivessem resultados e fruto dessas políticas públicas de maneira concreta, seria muito difícil a população ver alguém representando algo que é completamente o oposto de tudo isso que está sendo pregado por aí, que é completamente o oposto do que o status quo do Estado tenta dizer que é o correto. Eles dificilmente depositariam um voto de confiança. Então eu entendo que esse mandato é um mandato de grito de resistência para mostrar que nosso estado está muito além do agronegócio, que a gente tem outras questões latentes aqui e que nós precisamos, mesmo nos estados mais conservadores, ser resistência. Não é uma tarefa fácil, todos os dias a gente recebe um xingão. Por exemplo, eu fui essa semana na Assembleia das Mulheres Indígenas, na Atiguaçu, e eu passei por um município que é um município extremamente conservador, que é Antônio João, e alguém mandou mensagem no Instagram falando assim: nem passe aqui pela terra, porque senão você vai ver o que vai acontecer com você e não sei o quê. Então esse tipo de situação acontece e acontece constantemente. Mas a gente sabe que a nossa luta é maior que é maior que a ameaça desse povo todo, e a gente continua firme sabendo que o nosso propósito é o que nos move. A gente viu nos últimos 4 anos um desmonte sistemático da educação, seja da educação básica até a educação de nível superior. Você é uma estudante da Federal do Mato Grosso do Sul, também uma vereadora ativa com essa pauta da educação. Como que você avalia que daqui para frente vai ser necessário se trabalhar essa pauta da educação, que é uma pauta, inclusive, que afeta principalmente, não só, mas principalmente a juventude, as pessoas que estão aí saindo da fase de adolescência, ingressando na fase adulta, que é esse público que a gente está falando, que também está tomando protagonismo na política, que a gente já vem falando é muito importante, porque é o futuro da política também, né, vereadora? Ana, eu estava pensando muito sobre isso. Eu iniciei minha trajetória na luta do movimento estudantil secundarista e depois diante de todos os desmontes, continuei no movimento estudantil. E eu estava pensando sobre isso, né? A gente tinha uma preocupação muito latente nos primeiros anos do governo do Partido dos Trabalhadores, que era colocar e garantir o acesso à educação para a grande parte da população, que esse acesso era negado. Nós não tínhamos um número considerável de estudantes nas universidades, nós dobramos esse número, nós não tínhamos os institutos técnicos federais, então existia uma educação para um tipo de pessoa e esse acesso era completamente limitado.
Ainda bem que a gente conseguiu expandir esses números e mesmo diante de todos os cortes de recursos, diante de todo o desmonte que houve no MEC nos últimos anos, nós conseguimos ainda manter um número considerável de alunos. Lógico que a gente não pode esquecer de falar sobre a evasão e como a gente vai lutar pela permanência desses alunos. Então, eu acho que a gente tem que se concentrar agora no debate de a gente vai garantir educação, a gente precisa avançar muito na educação da primeira infância, que os números no Brasil ainda são alarmantes, a gente não cumpriu as metas do Plano Nacional de Educação e a gente precisa lutar e garantir incentivo aos municípios para que essas metas sejam cumpridas, mas a gente também precisa pensar durante todo esse processo sobre que tipo de educação a gente vai oferecer para a sociedade. Vai ser uma educação que seja realmente libertadora, uma educação que ensine, que forme pessoas críticas, ou vai ser uma educação que vai fazer com que toda a estrutura social seja representada? E aí a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda, porque quando a gente analisa os dados das eleições, as pessoas que votaram por um projeto de desmonte da educação, as pessoas que votaram por um projeto para que a maioria não tenha acesso ao nível superior, são as pessoas que têm nível superior. Então, como a gente vai no meio desse caminho, né? Uma vez eu estava conversando com o presidente Lula e ele falou, como pode isso, né? Como as pessoas que têm uma educação superior escolhem um projeto que vai contra tudo que ela desenvolveu e tudo que ela colocou. Então, eu acho que a gente tem que, sim, pensar em como a gente vai garantir que os alunos permaneçam, como a gente vai expandir a rede de educação, principalmente quando a gente se trata de educação primária, como a gente vai garantir a volta do financiamento para as universidades e como a educação em conjunto vai ajudar a nossa sociedade a desenvolver como um todo. Porque se a gente tratar a educação como algo isolado, provavelmente a gente vai continuar colhendo esses frutos, mas a partir do momento que a gente entender que investir em educação, que investir em ciência, que investir em pesquisa é também investir em todo o desenvolvimento social, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o nosso país não seja eternamente um país agrário, a gente vai conseguir pensar aí e talvez chegar perto do que Paulo Freire falou. Camila, a partir de 2023, você deixa de ser vereadora e assume como deputada federal. Lá em Brasília, vai encontrar outros jovens, mulheres, homens, jovens do Partido dos Trabalhadores e também de outras agremiações. Fala pra gente expectativa de trabalho a partir de 2023 no Congresso. A gente sabe que o Congresso é um Congresso que foi eleito agora, é um Congresso extremamente conservador, é um Congresso que vai dificultar muito a passagem das pautas e dos avanços que a gente entende que são necessários para que a gente consiga fazer com que o nosso país seja reconstruído, mas a articulação, a gente sabe que a nossa união vai poder também ajudar nessas questões. Tá certo, então conversamos com a vereadora Camila Jara, eleita deputada federal pelo PT do Mato Grosso do Sul. A gente parabeniza você por essa eleição e deseja um bom mandato para você e sua equipe lá em Brasília. Muito obrigada e contem comigo sempre, estou à disposição. Obrigado, abraço. Abraço, tchau, tchau.